Vamos então finalmente falar do relatório de balanço patrimonial. O relatório de balanço patrimonial, principalmente quando a gente coloca diretamente, talvez na tela, talvez aquelas pessoas que nunca viram, pode às vezes gerar um certo receio. Mas fique tranquilo, você vai ver que não é nada de outro planeta. Primeira coisa que nós temos aqui nesse relatório é que ele é dividido em etapas, né? Nós temos um lado direito, nós temos um lado esquerdo. Do lado direito a gente vai ver o lado dos passivos e do patrimônio líquido. E do lado oposto, né, do lado esquerdo, nós vamos ver o lado dos ativos. Primeira coisa, falando aqui do lado direito, né, do balanço patrimonial. Nós temos essas visões aqui, ó, dos passivos, que correspondem às origens de recurso, de onde o dinheiro vem. Por ser de onde o dinheiro vem, eu preciso devolver esse dinheiro. Em virtude disso, também é conhecido como as obrigações, ou seja, para quem eu devo. Basicamente, os passivos são divididos em três: circulantes, não circulantes e patrimônio líquido. O que vem a ser cada um dessas contas? Passivos circulantes são origens ou obrigações de recurso de curto prazo. Na contabilidade circulante, é até um ano. Então, ou seja, 12 meses, 360 dias. Exemplos que a gente tem: fornecedor, salários a pagar, impostos a pagar. Fornecedor, quando você compra a prazo. Então, você comprou a prazo uma mercadoria, precisa pagar. Salários a pagar, você contratou uma pessoa. Impostos a pagar, em virtude de você estar operando, você precisa pagar aqueles impostos. Pode ser, por exemplo, imposto sobre a folha, sobre o faturamento. São alguns exemplos, tudo bem? E o não circulante são obrigações, são origens de recursos, só que de longo prazo, acima de 12 meses ou acima de um ano. Exemplos que a gente tem aqui: financiamentos e fornecedores. Ou seja, você for lá no banco, você está na mesa do gerente, assinou um contrato, você está pegando o capital e vai pagar, nesse caso, acima do que um ano. E fornecedor, você teve uma pessoa que concedeu, né, confiou em você, pediu para pagar acima do que um ano. Isso aqui também é uma pessoa, um grande parceiro, né? Ter um prazo acima do que um ano nos dias atuais é um grande desafio. E por último, né, nós temos aqui o patrimônio líquido, que são as origens de recursos, são as obrigações relacionadas ao que os sócios investiram. Então, capital social é o dinheiro que os sócios investiram no negócio. E lucros acumulados são resultados que vêm lá do segundo relatório que a gente vai conhecer, o DRE, receita menos custo e despesa é igual a lucro. E aí, dando lucro, ele vem para essa conta. Ele faz a integração do balanço patrimonial com o DRE. O patrimônio líquido, que é de R$80 mil, ele é conhecido como capital próprio. Então, se a gente for fazer uma análise, o total das origens é de R$120 mil. Se o total das origens é de R$120 mil, ele é o 100%, é o total de onde o dinheiro vem. E eu tenho o patrimônio líquido com o valor de R$80 mil, eu percebo que essa empresa ele tem muito origens próprias, o que em termos de risco é bom, haja vista que ele depende 100% do próprio dinheiro dos empresários. Logo, se patrimônio líquido é o dinheiro ou o capital próprio, o passivo não circulante e o passivo circulante é o capital de terceiro. O circulante é o capital de terceiro de curto prazo e o não circulante é o capital de terceiro de longo prazo. Então, essa é a visão que nós temos da posição do lado direito do balanço patrimonial. Falando agora do lado esquerdo, né? O que nós temos? Nós temos aqui o mesmo total de ativo, por isso a igualdade, né, do balanço patrimonial. Os ativos representam todas as aplicações de recurso ou todos os bens e direitos. Então, trocando em miúdos, toda aquela origem que eu pego, eu tenho que dar um destino. O ativo é dividido em duas etapas: circulante e não circulante. Então, diferentemente dos passivos, são três, aqui a gente só tem duas possibilidades. E aqui você, obviamente, já pode deduzir. Circulante são todas as aplicações de recursos, são todos os bens e direitos que vão ser realizados em até 12 meses ou um ano. Exemplo: disponibilidade, que é a conta que tem no caixa ou banco, tem bastante movimentação. Conta cliente, quando eu vendo a prazo, né? Então tem que receber aquele valor. E os estoques que ficam de posse ali da empresa. Obviamente, esses são alguns exemplos, tem muito mais relacionado a isso. E caso você queira analisar um pouco mais, né, um arsenal de possibilidades, recomendo você fazer a leitura do nosso e-book. Lá nós temos mais possibilidades. Nós temos também o não circulante. Dentro do não circulante, refere-se às aplicações ou os bens e direitos de longo prazo, acima do que um ano. No não circulante, a gente tem 4 divisões: realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O que seria o realizável a longo prazo? Tudo que o circulante excede o prazo de 12 meses ou um ano, ele vem para cá. Então, por exemplo, eu poderia ter a mesma conta clientes aqui, como é o caso.
Então, um cliente que eu demoro demais para receber ou eu dou um prazo acima do que eu ando para ele, ele cai aqui na conta de realizável a longo prazo. Pode acontecer do caso de estoque também, se o giro for lento. Não é recomendado que você ficar muito tempo com o estoque parado, é muito perigoso. O produto pode perder, você pode ter desvio desse produto, além do capital ficar engessado, tá? Temos a conta também de adiantamento a diretores, que significa o quê? Quando o sócio ele retira um dinheiro para ele. Por mais que a empresa seja dele, se ele tirou um dinheiro que não é salário, ou seja, prolabore, que não é distribuição do lucro, que é dividendo, ele pegou emprestado da empresa e precisa devolver. Então entra nessa conta. E entra no realizável a longo prazo, por ele ser sócio, ele tem automaticamente uma liberdade em termos de prazo, mas ele tem que devolver o dinheiro. E investimentos é a mesma coisa que o ativo permanente financeiro ou o imobilizado financeiro. Resumidamente, é tudo que a empresa não precisa para a empresa operar, para a empresa rodar, mas ele está com a caráter de ganho de capital. Então entraria ali ações e participações em outras empresas. Não são todas as empresas que costumam ter questões de investimento. Ali é uma possibilidade de diversificação e redução de risco que a gente tem. Então, uma empresa que possui esse tipo de conta, a gente já pode começar a imaginar isso, que ele já tem um aparato nesse sentido de diversificação. Isso é muito interessante. Imobilizado é tudo que a empresa precisa para rodar a operação. Por exemplo, móveis, cadeira, mesa, né? Máquinas, veículos. Então, o mobilizado vai ser uma conta que necessariamente quase todas as empresas vão ter. Você precisa de um computador, você precisa de uma mesa, você precisa de um teclado, né? Você precisa de um local para trabalhar. Então, imobilizado basicamente seria isso. E nós temos também o intangível. Refere-se à marca patente. Você comprou um software, você registrou a sua marca, uma criação que você fez, a carteira de clientes que você tem, entra aqui nesse intangível. E observe, se a gente for comparar as duas contas, eu vejo que a maior parte está no não circulante. Então, essa empresa, ela destina os seus recursos, a maioria, para o longo prazo. As aplicações, a maioria, são longo prazo. Como que eu sei disso? Porque se o ativo é 120 mil, o não circulante é 90, então 90 mil corresponde à maior parte, principalmente se eu olhar para o circulante, que é 30 mil. E se eu olhar dentre as contas do não circulante, eu percebo que o imobilizado é o que tem mais. Inclusive, ele é metade do total dos ativos, né? Então, eu vejo que essa empresa ela tem o quê? Boa parte dos recursos imobilizados, né? Se a gente for ser preciso, praticamente 50%. Então, são essas as noções, né, que nós temos aí da visão do balanço patrimonial. Reiterando aqui a minha recomendação, fique à vontade em fazer o estudo do nosso material de apoio para você aprofundar esse conhecimento, tudo bem? E aqui eu quero colocar o desafio prático para você. Na nossa primeira aula, vai acontecer dentro do nosso cronograma do curso, nós vamos fazer o exercício número 1 dentro do nosso caderno de exercício. Qual que é o desafio? O desafio é justamente a gente pegar toda aquela situação que é exposta no exercício número 1 e trabalhar a estruturação em termos de plano de conta do balanço patrimonial, entender o que está acontecendo nessa companhia. De onde o dinheiro está vindo? É capital de terceiro? É capital próprio? Essa dívida é curto prazo ou longo prazo? E principalmente, onde que ele está aplicando? Curto prazo, longo prazo, qual conta? O que eu posso concluir com relação a isso? Então, nesse exercício número 1, nós vamos validar esses conceitos patrimoniais. Além disso, você vai aprender a fazer um relatório gerencial para apresentação ou uma possível apresentação. Quero te ver na nossa aula prática para você absorver o mais possível de conhecimento, deixar a sua pergunta. Mas, obviamente, se você também não puder participar, você vai assistir ela, que vai estar, inclusive, já gravada aqui na nossa plataforma. Tudo bem? Um abraço, bons estudos e até a nossa aula ao vivo.